Momento do Discipulado. A circuncisão da nova geração preparou Israel para a vida nova em Canaã. Vamos lembrar desse episódio. Israel passou pelo deserto depois de ter saído do Egito, onde ficou mais de 400 anos. No deserto ficou mais 40 anos e já era um povo grande, numeroso, cerca de 3 milhões de pessoas. Todos juntos, obedientes, disciplinados, acampando por tribos, aprendendo a respeitar os valores maiores do povo, o tabernáculo, a vida espiritual, o relacionamento com Deus, os estatutos estabelecidos por Deus, como, por exemplo, as festas. Eles estavam bem acostumados já com aqueles rituais, aquelas práticas que eram estabelecidas por Deus para que eles fossem um povo de Deus. Era uma nova geração. A geração antiga que tinha saído do Egito toda morreu no deserto. E ali eram todos eles, na maior parte, até 40 anos de idade. Na verdade, até 60, a rigor. Mas, na prática, a maior parte era de jovens, uma geração nova. E há um episódio muito interessante acontecido com essa geração nova, que eles não tinham sido circuncidados no deserto. Aliás, essa história de circuncisão, a impressão que dá é que o Moisés não gostava muito, ou não sabemos por que ele não entendia que era um preceito rigoroso de Deus, todo macho ser circuncidado. Quando lá no Egito, o Moisés voltou do deserto de Midian, onde ele se casou, ele não tinha circuncidado seus filhos. E Deus o quis matar pelo fato de ele não ter circuncidado seu filho mais velho, pelo menos. E a mulher dele estranhou aquela situação. Dá a impressão que o Moisés não circuncidou em atendimento à mulher. Mas quando Deus exigiu, ele não teve jeito e passou a responsabilidade para a mulher. Ela, sim, a Zípora, circuncidou o seu filho. Mas no deserto, Moisés não mandou circuncidar ninguém. E essa informação que nos é trazida no livro de Josué, no capítulo 5, é muito interessante. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, estou lendo versículo 6, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não tinham obedecido à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não deixaria que eles vissem a terra prometida. Porém, em seu lugar, Deus pôs os filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, no deserto. Não houve direção de Deus para isso. A impressão que dá é que foi uma falha do Moisés. E mesmo no limiar da terra prometida, ali já prestes a passar o Jordão, nas planícies de Moabe, ainda assim Moisés não circuncidou. Moisés não mandou o povo circuncidar. E só depois Josué, quando Moisés morreu, Josué liderou o povo para passar o rio Jordão, a pé enxuto, entraram na terra prometida e só aí o Josué tomou a decisão de circuncidar o povo. Não sabemos se Deus deu alguma revelação específica para o Josué, isso não está na Bíblia. Porém, o Josué também entendeu que se havia um instituto lá atrás, isso era um estatuto
determinado por Deus que todo macho fosse circuncidado. Além de ser aliança com Abraão e passou para a sua descendência, era um preceito estabelecido na lei que o Senhor tinha dado a Moisés, mas que Moisés não botou em prática. E Josué entendeu que era necessário e circuncidou aquela nova geração. E eles foram circuncidados e ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Levava alguns dias para a pessoa sarar, principalmente quando era adulta. Uma criança sara bem mais depressa, mas um adulto, nós lembramos lá de Siquém, aquela história dos filhos de Jacó, no terceiro dia eles estavam sentindo a dor mais forte, portanto, para sarar completamente levava pelo menos uma semana. E eles esperaram ali do outro lado do Jordão, em Gilgal, esperaram, digamos, aquela semana até que o povo todo sarasse, porque os homens tinham sido circuncidados. E quando aconteceu isso, aí o Senhor apareceu, Josué, e falou, como quem diz, eu me agrado, eu reconheço que você fez uma boa coisa, o que o Moisés não tinha feito. Você fez uma boa coisa, Josué. Eu removi do povo o opróbrio, a vergonha do Egito. E o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Se eu não me engano, significa um monte de prepúcios. E a circuncisão foi necessária. Aparentemente, eu repito, não houve uma revelação de Deus de que deveria ser feita. Mas, repetindo ainda, era uma consequência da aliança de Deus com Abraão. Toda a descendência de Abraão tinha que ser circuncidada, além de ser um preceito da lei que eles tinham que obedecer e que o Moisés não tinha praticado. Mas o Josué mandou o povo todo praticar, e aí Deus apareceu e diz que se agradou daquilo. Bom, e aí começou uma fase nova de conquistas com aquela nova geração, agora circuncidada. A nova geração, se não fosse circuncidada, estaria à mercê dos inimigos, seria derrotada. Vamos fazer uma aplicação disso para nós hoje. Os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, era a época da Páscoa, e comeram do fruto da terra, celebraram a Páscoa, comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. E aí, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e nunca mais o teve o povo de Israel. Mas naquele ano, comeram as novidades da terra de Canaã. O maná continuou caindo, até depois da passagem do Jordão, até a celebração da Páscoa. E aí, quando o povo já teve acesso às comidas novas, compravam, e eles tinham meios de obter comida, podiam conquistar as terras ali, cidades, eles tomaram dos despojos e também podiam comprar de caravanas, eles tinham dinheiro, ouro, prata. O fato é que aquela nova geração já tinha acesso à comida nova da terra de Canaã e não precisaram mais do maná. E o maná parou e nunca mais. O maná foi essencial. O povo chegou a se enfadar do maná, como muitos crentes de 10, 20, 30 anos de crentes se enfadam das coisas de igreja, de buscar o Senhor. Eles são mau exemplo para os novos, quando deveriam circuncidar o coração dos novos, com muita sede espiritual. Um cristão com 10, 20, 30 anos deveria ser fervoroso no espírito, cheio de frutos e muita alegria e ânimo em evangelizar.
É assim que você vê? Infelizmente, quase sempre é o contrário. Eles estão enojados de reunião, não se alegram com o culto. Quando alguém se converte, eles viram a cara para lá, crente tradicional. Esses crentes velhos que se acostumaram com a tradição religiosa, não têm alegria no derramar do Espírito, na visitação de Deus, na operação do Espírito Santo, na conversão de uma pessoa, nos milagres na vida de outra. Eles estão enjoados do maná, estão enjoados de religião. O problema é esse, eles não conhecem o Senhor, conhecem a religião, e isso é mau exemplo para a nova geração. Então, há necessidade de que a nova geração se renove, seja circuncidada no coração, ou seja, se convertam verdadeiramente, sejam batizados e eles busquem o enchimento do Espírito Santo, que eles se coloquem diante de Deus com muita sede espiritual. Mas quem é que vai levar a nova geração a isto? Deus levanta líderes, os líderes têm que acordar. Um crente velho fica tranquilamente uma semana sem precisar de reunião de igreja, ele vai só no domingo quando vai e vai tocando a vida religiosa dele. Mas alguém que é novo convertido, jamais uma semana, é um século, uma semana inteira sem ter contato com irmãos, sem ter culto, sem visitação de Deus, sem poder de Deus, sem oração, eles não aguentam. E se a gente insistir em deixar os crentes novos nesse ritmo de crente velho, eles nunca vão crescer, vão se tornar como os crentes velhos, nunca vão crescer. Então há necessidade de um renovo. Essa circuncisão que Israel praticou por ordem de Josué, tipifica para nós esse renovo, esse avivamento de uma nova geração, e nós, os líderes, vamos ser responsáveis diante de Deus. Temos que ensinar esse nosso povo a ficar em Jerusalém até ser cheio do Espírito e sair para evangelizar, para levar a palavra de Deus, para ganhar outros e cuidar de si mesmos. O maná vai parar, em algum momento o maná vai parar, aquela vida religiosa rotineira de todo dia vai parar e os crentes novos vão ter que se virar, buscar ao Senhor, ter uma vida própria, experiência própria. Eles vão ter que depender de Deus diretamente e defender o seu alimento a cada dia. Cada um vai ter que buscar de Deus o pão de cada dia, não vai ter que ficar esperando reunião de igreja. Deus está movendo o mundo inteiro para acabar com essa ideia de religião de igreja acomodada, rotineira. Esse maná tem que acabar, é vida nova. Tem que buscar alimento, cada pessoa, e levar a palavra, e fazer discípulos, e ser cheio do Espírito, para levar a experiência cristã para os outros. Você entende isto? Estejamos nesse grupo dos que querem vida nova, e não daqueles crentes velhos que ficaram lá no deserto.